Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Somos uma igreja em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Praça Seca 32. Nosso templo fica pertinho da estação do BRT e do coreto da praça. Basta você vir de BRT, atravessar a praça que você vai chegar aqui na nossa igreja, que fica na praça. Mas se você vier de carro, também tem lugar para você parar seu carro e dar um olá para a gente. Todos os domingos, às 10h30, estamos começando a nossa Escola Bíblica Dominical, depois do culto da manhã. Você será muito bem-vindo. Mas enquanto você está aí na internet, você pode desfrutar dessa gravação que fazemos, desse short pequeno aí, do que é a lição que vamos estudar. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, a carta aos Filipenses e a carta pessoal que Paulo escreve a Filemão. Usamos essa revista como referência, mas o nosso livro-texto é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Antes de começar a falar sobre a lição, eu quero orar com você. Mas antes de orar, eu quero dizer para você, dê o seu like aí. Tem uma mãozinha aí dizendo gostei. Basta você clicar nisso e você está testemunhando para outras pessoas que este período que você está passando aqui é um período relevante e você então está testemunhando de Jesus. Basta você clicar aí no gostei. Se você esquecer disso, se você também é a primeira vez que está entrando, você é bem-vindo, pode deixar para o final. E se você esquecer disso, eu vou lembrar de você no final, que você deve dar o like aí e deixar o gostei nessa lição. Vamos orar? Quero convidar você agora para ficar na presença de Deus, com seriedade, porque vamos estudar a sua palavra e meu desejo é que ela fale ao seu coração, como tem falado ao meu. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que tu nos ajude no estudo, no desenvolvimento desse estudo das Escrituras, que a tua palavra toque nos nossos corações e faça com que ela se transforme em vida, hoje, amanhã e todos os dias, quando nós lembrarmos do que o Senhor nos ensinou. Faça com que nós lembremos e ajuda-nos a viver nesse mundo louco, nesse mundo corrompido, mas ajuda-nos a viver cheios de esperança, porque Cristo pagou o preço do nosso resgate na cruz. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, agora nós vamos estudar nesse período aqui, Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22. Todo o final do capítulo 2, e você vai ver que naturalmente é a continuação do que Paulo havia dito e eu comentei com você na lição anterior. Se você tiver alguma dúvida, leia a sua Bíblia ou assista também a aula anterior para que você entenda o que é essa nova vida em Cristo. Nós estávamos perdidos e mortos nos nossos pecados, porque o pecado nos afastou de Deus, mas em Cristo, como Cristo morreu e ressuscitou, em Cristo nós também atravessamos da morte para a vida. E isso não é apenas só quando Ele voltar e quando nós estivermos com Ele no céu. Não, não. É quando eu aceito a Jesus como Salvador, eu atravesso para o outro lado, eu que não tinha sentido para a vida, Jesus em mim vai dar um novo sentido à minha vida. Agora Paulo vai continuar o raciocínio para mostrar onde, na verdade, ele quer chegar e revelar o grande propósito de Deus quando nos redimiu e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente já aprendeu e hoje eu vou destacar ainda mais a questão da graça, que está lá no começo dos capítulos, do versículos 1 a 11, mas eu preciso destacar para você a questão da graça antes de falar
antes de falar dessa dimensão da nova humanidade em Cristo. Você sabe que nós somos salvos pela graça. E você também sabe que a graça é igual, no meu raciocínio aqui, a graça é igual a um presente que nós recebemos de Deus. O que você fez para receber esse presente? Sabe o que você fez? Nada. Por quê? Você estava morto nos seus delitos e pecados, como eu também estou morto em meus delitos e pecados. Mas eu quero contar uma historinha para você. Imagine você, antigamente era assim, por isso que eu estou convidando você a imaginar. Os pais tinham seus filhos e davam aos seus filhos a única tarefa de estudar. Então, quando o pai mais abastado via o filho passando de ano, ele dava um presente para o filho, porque passou de ano. Eu era de uma família muito pobre e eu sempre ficava pedindo, era um presente porque eu passei de ano. Sabe o que meu pai dizia? Sabe o que você deve saber, né? Tá rindo aí, né? Se você deve saber. Ele falou assim, você não fez mais do que a sua obrigação. Mas, se algum de nós deixássemos, de meus irmãos, deixássemos de passar de ano, o que acontecia? Nós recebíamos uma punição, nós recebíamos um castigo. Então você não pode conceber uma pessoa, um menino, uma criança, e eu já era crente em Jesus, ficar reprovada e ganhar um presente. Pois vou dizer para você, foi isso que aconteceu com o irmão que estava abaixo de mim. Meu irmão estava doente, não passou de ano e ficou reprovado. Eu fui falar com meu pai, poxa, o senhor, ele não passou de ano, o senhor não deu castigo, ok, porque estava doente, teve misericórdia, não deu a punição que ele merecia, mas dar uma bicicleta é demais, né? E aí meu pai me ensinou o que é graça. Graça é favor que a gente não merece. Não merece, mas quer, mas desfruta, mas é abençoado por isso. Eu sou agraciado pela bondade de Deus. Nós somos salvos como um presente que nós recebemos de Deus. E você abre esse presente e descobre que esse presente é a grande vitória que nós temos no mundo com a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. A graça é esse favor sem merecimento. A graça é o presente de Deus que é igual a Jesus. Mas vamos tentar agora entender o que é que Paulo está dizendo dessa nova humanidade em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 11 em diante. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele, Cristo, é a nossa paz, do qual de ambos fez um só, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Eu acho que eu li errado. Fazendo em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, tá certo. E reconciliar com Deus os dois em uma amizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, do qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Agora, você deve ter percebido, Paulo vai falar sempre assim, vocês, e vai falar nós. Paulo está falando de quê? Está falando de vocês estrangeiros, de vocês gentios. Está falando dos gentios. Nós, ele está falando de quem? Dos judeus. Paulo era judeu. Paulo era judeu. Existia entre gentios e judeus um muro que os separava. Por que existia esse muro que os separava? Existia esse muro porque, voltando aqui, existia esse muro que os separava porque os judeus tinham por pai Abraão. E você deve saber disso. Eu vou botar um A aqui para você saber que é Abraão. Tinham por pai Abraão, que é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. E Abraão tinha um valor enorme para os judeus, porque foi com ele que começou essa história de circuncisão. E o que era a circuncisão? Era uma marca no corpo, feita por todos os homens. Era uma marca do corpo aqui, circuncisão. Era uma marca no corpo feita por todos os homens, que na verdade era um pacto entre o povo judeu e Deus. Existia um pacto, uma aliança. E qual era a aliança que existia entre o povo judeu, o povo de Abraão e Deus? É porque eles seriam submissos a Deus e teriam Deus como centro da vida deles. É muito interessante porque você vai ver lá em Gênesis, Deus falando para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os judeus, na verdade, são o ventre do Messias. O povo judeu vai sendo preparado por Deus para que Jesus venha e reconcilie tudo a si mesmo. E é muito interessante porque todo mundo que era gentio para o judeu era estrangeiro e separado de Deus, porque não tinha o pacto da circuncisão. Mas é interessante que até mesmo entre os judeus tinha diferenciação, porque eles viviam num sistema patriarcal e a circuncisão era, logicamente, única e exclusivamente dirigida aos homens, aos chefes da família. Agora, com a vinda de Jesus e a destruição do muro que os separava, o muro veio para o chão, o muro veio por terra. Caiu o muro que separava judeu de gentio. Por que caiu o muro? Porque entre eles, o muro caiu para lá, o muro caiu para cá, e entre eles não tem mais divisão. O que acontece com isso? Na verdade, em Abraão, e por causa da fé de Abraão, não mais em Abraão, mas em Cristo, judeu, gentio, homem, mulher, pobre, rico, todos são iguais por causa do sangue de Jesus. Jesus colocou todo mundo debaixo do seu sacrifício vicário na cruz. Então, existia um muro que os separava, mas
não separa mais, como diz a música lá, né? O véu que separava já não separa mais. Não há mais distinção, não há mais separação. Mas para que isso? Por que que isso acontece? Bem, nós éramos mortos, como vimos na semana passada, e Deus nos trouxe a vida. Mas trouxe a vida para quê? Para praticarmos boas obras e para sermos cidadãos, cidadãos dos céus. Somos representantes, junto com os judeus, cidadãos dos céus. E agora ele faz mais do que isso, como diz o texto lá de Efésios capítulo 2. Ele nos trouxe para perto, nós que estávamos longe fomos trazidos para perto, para não apenas sermos cidadãos dos céus, mas fazermos parte da família de Deus. Você sai da morte, vem para a vida. Sai da vida e se torna cidadão. Da vida comum se torna cidadão. Deixa de ser cidadão e passa a ser membro da família de Deus. A igreja é essa proposta de unir vocês e nós. A igreja é o lugar onde Cristo reina e onde há essa conexão entre as coisas, as pessoas diferentes. Se tem um desafio para cada um de nós, é termos consciência disso. Paulo vai numa crescente mostrando que nós já estávamos mortos, fomos trazidos à vida. Depois que fomos trazidos à vida, ele vai nos dar cidadania. E lembra-se que um cidadão romano era alguém muito respeitado. E agora, mais do que cidadão romano, a gente faz parte da elite da família de Deus. E isso vai trazer muitas implicações. Por isso, na igreja, nós temos muitas dificuldades, porque os que estavam perto, os judeus, vão ter resistência a quem estava longe e foi inserido na família de Deus. Esse é o grande propósito do Senhor, transformar-nos todos na grande família de Deus, na família do Senhor que influencia todas as pessoas da terra, exatamente como aconteceu com Abraão. Lembra-se lá o que diz o livro de Gênesis? Vai falar para Gênesis capítulo 15, vai dizer: Abraão, olha para o céu, se você puder contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Jesus, Deus, não estava falando apenas nas descendências de Abraão, dos 12 patriarcas, em todo o Antigo Testamento, toda a história do Antigo Testamento. O propósito maior de Deus era abençoar todas as famílias da terra, era abençoar você e a mim, era abençoar a minha família e a sua também, era abençoar todos. Mas aí ele faz isso através de Jesus. E como que ele faz isso? Pela graça que nenhum de nós merece, mas que todos temos acesso a ela. Tanto os judeus quanto os gentios. De todos os povos, ele faz um só. Desse povo todo, ele os convoca para serem membros da família dele. Que Deus possa te abençoar e você tenha consciência de que você não é mais um morto-vivo, você não é apenas um moribundo vivendo mais ou menos, você tem a autoridade do céu agora porque você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você não é apenas um cidadão, um membro de uma igreja, você não é apenas isso. Você é cidadão do céu. E mais do que isso, agora você é filho adotado por Deus e faz parte da família dele. Então, eu e você somos representantes, embaixadores de Jesus aqui na terra, porque nós somos da família de Deus. E quais são as características de Deus? São as características que os seus filhos vão mostrar para a sociedade. Deus é amor, os filhos dele também são amorosos. Deus é misericórdia, os filhos dele também têm a mesma misericórdia. Mas isso nós vamos ver ao longo do estudo que eu quero convidar você a continuar fazendo conosco. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória. Você e sua família, venha aceitar Jesus como Salvador e venha fazer parte da família de Deus.